Hoje a gente quer falar de um assunto que virou polêmica. Com certeza você já ouviu essa frase aí na sua casa. O homem é o único mamífero que toma leite na idade adulta. Em função dessa frase, muitas pessoas hoje têm questionado. Afinal, o leite é um aliado ou o leite é um vilão quando a gente fala em qualidade de vida, em saúde? Por que tanta polêmica em função do leite? Você com certeza que está me assistindo, você que é mãe, você que é avó, durante toda a sua vida você teve o hábito de consumir o leite, pelo menos a maioria das pessoas, mas hoje existe uma tendência nessa mudança de hábito. E a gente quer entender melhor, né, para a gente poder ter atitudes conscientes, porque senão a gente passa a ter algumas mudanças sem orientação de um especialista, por conta própria. Tem muita gente, por exemplo, cortando o leite da sua alimentação, mas sem conseguir entender de fato. É necessário tirar o leite? Ou é só um mito? Para falar sobre isso, a gente vai receber hoje uma especialista no assunto, Patrícia Blumer. Muito obrigada pela gentileza da sua presença. A Patrícia é doutora em tecnologia de alimentos, graduada na engenharia de alimentos e pesquisadora do ITAL, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Patrícia, para a gente poder começar a nossa conversa, há algum tempo criou-se o mito de que leite faz mal. E muitas pessoas estão tirando do seu dia a dia, estão tirando do cardápio, estão deixando de consumir o leite. Na sua opinião, por que isso começou? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? O Instituto de Tecnologia de Alimentos, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, agradece a oportunidade da gente tratar desse tema e apresentar um pouco do trabalho que a gente desenvolve em pesquisa com essa área no Instituto já há várias décadas, né? Bom, eu sou engenheira de alimentos, né? Mas olhando um pouquinho, até por conta dessa pergunta inicial, né? Os textos de filosofia, de sociologia, os mitos surgem onde acontecem fenômenos, enfim, que não são explicáveis. Na Grécia Antiga, por exemplo, né? Os mitos deixaram de existir em algumas situações porque se achou explicação para certos fenômenos naturais. Acho que é uma das razões para o mito. Então, o mito existe, para mim, onde a luz da ciência não chega ou não se deixa chegar, né? O leite, como você estava falando na sua fala inicial, é sim um grande aliado da saúde. E sempre foi assim. Para a gente não ficar tratando de aspectos químicos muito complicados, né, da ciência de laticínios, a gente pode pegar lá por história, por observação, né? Há milênios se consome leite. Eu estava até pegando, tem um professor lá de Minas Gerais, da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Paulo Henrique. Ele sempre nas palestras dele põe algumas citações da Bíblia que falam sobre o consumo de leite, né? Eu até trouxe algumas, depois, se der tempo a gente fala, né? De diferentes livros da Bíblia, da Gênesis, eu peguei um de Juízes, né? De outros livros da Bíblia, onde se fala sobre o consumo de leite. Então, a humanidade sempre consumiu leite. Por que você acha que agora as pessoas, né, têm afirmado que adulto não precisa tomar leite? São afirmações equivocadas, né? Provavelmente porque não foram buscar o conhecimento correto. Vamos falar um pouquinho sobre o consumo de leite para adultos. Bom, já faz um tempo, no Instituto de Tecnologia de Alimentos, a doutora Adriane Antunes, que hoje é professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, lá de Limeira, junto com outra pesquisadora também do Instituto de Tecnologia de Alimentos, a doutora Maria Tereza Pacheco, eles fizeram esse livro aqui. Até porque na época já estava acontecendo, tá? Leite para adultos, mitos e fatos frente à ciência. Então é bom a gente não buscar em qualquer revista, em qualquer, né, tratar e usar livros de pessoas que tenham o conhecimento. Então, isso já acontece há bastante tempo. Você tem uma porcentagem da população de adultos que pode sim ter intolerância à lactose, né? Essa porcentagem varia entre as diferentes raças, né? Pode chegar a 50% ou até mais, dependendo da raça. Por exemplo, os asiáticos, os japoneses, têm índices altos de intolerância. Mas a gente, por exemplo, no Brasil, descendentes de europeus ou na Europa, as porcentagens de intolerância são menores. Tem uma pesquisadora, e sempre que eu faço a referência, por que eu faço referência a vários pesquisadores? Porque faz parte do meu dia a dia como cientista, né? E é porque essa é a fonte de informação que a gente deve buscar, é na ciência, né?
a mídia comum é muito importante para a gente divulgar o trabalho, mas as informações a gente precisa ouvir de quem é especialista. A doutora Rejane Matar, ela é gastroenterologista da FCM da USP. Ela tem um artigo bem tranquilo da gente ler, está em português, né? Que ela aborda a importância da detecção da intolerância à lactose por métodos objetivos. Você não pode achar que você tem. Nem seu médico, nem nutricionista, nem quem você for consultar, não pode olhar para você e achar que você tem intolerância à lactose. A intolerância à lactose ela deve ser diagnosticada por métodos objetivos, seja, por exemplo, por uma curva glicêmica usando lactose, por nitrogênio expirado, que são exames um pouco desconfortáveis, né? Ou até por exames genéticos, que é esse que a doutora Rejane Matar ela desenvolve lá na USP, mas tem outros lugares que fazem também. O que ela vê, nesse artigo que ela trata? A intolerância à lactose, ela é um gene, umas pessoas continuam sintetizando lactase por toda a vida, né? Algumas param uma certa idade adulta. As crianças todas têm. É raríssimo geneticamente ter crianças intolerantes à lactose. Por quê? Veja bem, a natureza não ia deixar nascer um filhotinho de mamífero para consumir leite da mulher, que tem 7% de lactose, né? Leite da vaca tem 4,5%, 5%. A natureza não ia deixar desenvolver, né, um filhotinho para consumir esse leite como principal alimento quando ele nasce e ele ser intolerante ao açúcar daquele leite. Então é muito raro ter intolerância em recém-nascidos, entre crianças também, e ela pode ser desenvolvida por uma porcentagem da população, que varia, na idade adulta. E no Brasil você comentou que é uma porcentagem baixa. Não, chega a 50%, ou até mais, dependendo. Mas essas pessoas que são intolerantes à lactose, elas toleram, por exemplo, costumam tolerar um copo de leite, por exemplo. E o consumo, que é o consumo preconizado, laticínios, para uma dieta equilibrada, que é de 3 porções diárias, ela pode ser atendida via o consumo de um copo de leite, o iogurte para as pessoas que têm uma dificuldade de tolerar a lactose, por queijos também, né? Mas a lactose ela é importante do ponto de vista nutricional. Ela é uma das responsáveis pela melhor absorção do cálcio que acontece no leite. Né? Não só a lactose, mas também as proteínas presentes no leite. Né? Então é um assunto bastante complexo, que se a gente for conversar, tem muitos assuntos para tratar. Ele é um dos alimentos mais ricos em cálcio? Sim, ele é. É o alimento que tem o cálcio mais biodisponível da natureza, é o leite. Né? Você o encontra em vegetais verdes escuros, em amêndoas, em outros alimentos, mas em função desses alimentos vegetais, eles terem fitatos, oxalatos, enfim, outras substâncias, elas dificultam a absorção do cálcio. Então, a biodisponibilidade do cálcio é reduzida. O leite é o alimento que mais tem cálcio. Quanto que o nosso corpo absorve desse cálcio e até de outros nutrientes contidos no leite? A porcentagem de absorção de cálcio do leite ela é por volta de 30%. Mas de um brócolis, por exemplo, pode ser 5%. Nossa, bastante diferença. É. E é importante eu falar sobre isso, até a doutora Adriana Antunes, ela sempre está com a gente no Itaú nas palestras, ela destacou um ponto interessante num evento que a gente teve, que ele provavelmente vai ser bianual, já aconteceu 2 vezes, chama-se Leite e Saúde. Lá no nosso site, que não sei se o pessoal vai passar aí no site, né? A gente vai divulgar. O www.itaal.sp.gov.br/Tecnolat. Lá, bem assim, à esquerda do site, a gente tem um livro que a gente fez num desses eventos, né? Que eles ocorrem até para esclarecer também a classe dos nutricionistas e até dos médicos, que a gente gostaria de trazer mais para próximo da gente, os benefícios à saúde do consumo do leite. Né, para que essa informação científica se dissemine mais, a gente organiza esses eventos lá. Esse livro, aconteceram. Está disponível? Disponível online, o Instituto disponibilizou, é um livro mesmo, né? Que é um compilado de textos e slides que está disponível para a população. Aliás, dentro dessa linha de trabalho do Instituto de Tecnologia de Alimentos, a gente também tem um site, que é o www.alimentosprocessados.com.br, onde vários livros, documentos mesmo desenvolvidos por pesquisadores do Instituto e de vários outros institutos e universidades do país, ficam à disposição da população para consulta dos estudantes. Eu trouxe aqui... Alimentosindustrializados.com. Alimentos processados. Alimentos processados.
tá? Esse aqui é o mais atual. Todos os contatos estão aparecendo agora no vídeo, tá? Isso. Vale a pena anotar e a hora que tiver um tempinho, acho que acessar, né, e conhecer esse conteúdo. Acredito que tenha muita informação importante e curiosa. Sim, exatamente. E tudo disponível para vocês. Começou em 2010 esse projeto da plataforma, tá? Com o livro Brasil Food Trends, A gente tem o Pack Trends, que, desculpa, não está aqui comigo, mas está lá disponível para download, para leitura. O do Ingredients Trends, né? Tem vários capítulos sobre os vários ingredientes presentes nos alimentos, com informações nutricionais. Por exemplo, nesse aqui, o setor de laticínios do Itaú participou com um capítulo de probióticos e prebióticos para esclarecer. Tem bastante informação científica. Público, e para aquelas pessoas, de repente, que estão nos acompanhando em casa, ou de repente, minha amiga, sua filha, né, está fazendo a faculdade, está cursando nutrição. Justamente. Vale muito a pena, porque todos esses livros, esses conteúdos estão disponíveis. Na parte de panificação e confeitaria, o livro de inovações e tendências. Esse aqui, o de bebidas, que é o mais recente, bebidas não alcoólicas. Tem o de embalagens e tá para sair até julho, né? É para a gente lançar a versão online do Brasil Dairy Trends, também com os produtos de laticínios. Em relação à quantidade, tem alguma orientação? Patrícia, você comentou que o leite, as pessoas tendem a absorver, em média, 30% do cálcio contido no leite. O ideal é uma pessoa adulta consumir quanto de leite? A recomendação que já existe há décadas é de pelo menos 3 porções diárias de laticínio. Né? Como é que um alimento que tem recomendação diária de porção vai trazer prejuízo para a saúde? Né? Você está recomendando o consumo, 3 porções diárias. Pode ser através do leite, 200 ml de leite, pode ser lá 30 gramas de queijo, uma porçãozinha, pode ser o iogurte. Pode ser os derivados. Sim, os derivados também. Né? Em relação à bebida mesmo, por exemplo, ao copo de leite, um copo de leite por dia é uma quantidade... Não, precisam 3 porções, não só um copo. A gente estava falando de um copo para pessoa intolerante à lactose. Entendi. E a pessoa intolerante à lactose, diagnosticada pelos métodos clínicos, né? Ela pode ou consumir muitas vezes ela consegue consumir um copo de leite normal, tradicional, ou ela também tem à disposição, a tecnologia de alimentos já disponibilizou, a indústria já há vários anos, os produtos com teor reduzido de lactose. Então, 3 porções, a gente entende 3 copos de leite por dia ou um copo de leite e outras porções. Então, um queijo, um iogurte, associar outros derivados. Eu queria aproveitar a sua experiência. A gente recebeu aqui várias perguntinhas. No próximo bloco, a gente vai, inclusive, esclarecer boa parte, né, desses questionamentos que chegaram. Mas uma dúvida muito frequente também, a gente percebeu, Patrícia, a questão intolerância à lactose e a proteína do leite de vaca. Se a gente puder esclarecer... Porque muitas pessoas confundem as duas coisas. São coisas diferentes. São. Então, de novo, falando sobre a intolerância à lactose. Ela é raríssima nos bebês, acontece, mas é muito raro, né? Porque o leite humano tem 7 gramas de lactose por 100 ml, o de vaca tem 4,5, 5. Então, quer dizer, a criança está preparada em geral. Muito raro essa intolerância à lactose no bebê. Na fase adulta, pode se desenvolver? Sim, pode. Né? Você tem um percentual, sim, alto da população, que depende, é uma questão histórica, depende de que regiões eles vieram. Né? Por exemplo, se a gente pegar pessoas lá de países muito frios, onde o leite está presente na dieta, né? Por várias razões, você já viu, num lugar muito frio, a vaca não congela, né? Então, aquelas populações sempre tiveram o leite na dieta. Então, você pode pegar na idade, em idosos naquela população, a porcentagem de intolerância é baixíssima, né? A África, por exemplo, a gente tem regiões da África onde as civilizações tinham gado de leite na sua cultura, no seu hábito, elas têm intolerância mais baixa na fase adulta. Quando era de população que não tinha o gado de leite na dieta, a intolerância é mais alta. Os japoneses, os asiáticos, têm uma intolerância altíssima. Mas mesmo assim, a China está super preocupada em aumentar o consumo de leite na população. Porque sabe os benefícios todos. Então, isso tudo a gente está falando de intolerância à lactose. Mesmo a intolerância à lactose, é que tem muito assunto, eu não paro de falar porque tem muito assunto, né? A intolerância à lactose tem vários graus. Então, tem um intolerante à lactose adulto, que ele pode consumir assim, um copo de leite tradicional, não precisa nem ser o de baixa lactose, e outros produtos lácteos. Às vezes você pode estar passando por uma intolerância à lactose transitória, se você está com uma terapia de antibióticos, por exemplo, né, que afeta muito a mucosa intestinal, né? Então você pode estar temporariamente intolerante, mas depois a digestão volta ao normal. Tem essas situações também. Pessoas que têm síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, então aí tem também a intolerância por essas razões. Então tem várias situações, né?
falando de alergias, então essa intolerância à lactose, a intolerância ao açúcar do leite, certo? Entende-se lactose, açúcar do leite. O açúcar do leite é a lactose. E aí a alergia que acontece, a alergia ao leite, é a alergia à proteína do leite, de vaca. Né? A criança, quando ela tem, lá o bebê recém-nascido, tem alergia à proteína de leite de vaca, que já não é a proteína do leite materno, porque ela foi feita especificamente para ele. A intolerância à proteína do leite, ela também é bem incomum. 1 a 3% das crianças, ela tem um viés genético, né, uma predisposição genética, eventualmente pode estar associada à imaturidade do bebê, ali, do sistema fisiológico do bebê, a introdução precoce de leite de vaca, né, antes de 1 ano de idade você não deve introduzir, você tem que ter o aleitamento materno, que é importantíssimo demais. Se a gente fosse falar da importância do aleitamento materno, dava, né, vários programas só sobre isso. Né? Então, essas são as razões para, às vezes, acontecer a alergia à proteína do leite de vaca. Então, a alergia à proteína, em geral, ela é nas crianças, né? E ela se resolve, né? Até por... na verdade, é sempre bom ouvir a opinião da doutora Ariana, que é uma alergologista muito reconhecida aqui em Campinas. Ótimo, se vocês puderem trazê-la, né? Falar sobre alergias alimentares de modo geral. E é o que ela sempre coloca, em geral, muitas dessas alergias se resolvem com 2, 3 anos de idade. E na fase adulta é muito raro, incomum, a alergia à proteína do leite de vaca. Né? No próximo bloco a gente vai continuar com o nosso bate-papo sobre o leite, essa bebida, né, que ganhou polêmica e a gente às vezes não consegue nem entender muito o porquê. Então, infelizmente, as pessoas vão repetindo coisas que ouviram, mas não tem um fundamento científico, não tem uma comprovação, né? Eu acho que, e aí o acho diz que me disse. Hoje tem muita gente tirando leite do seu cardápio sem nem entender o porquê está fazendo isso. Então, a gente quer, de fato, esclarecer, falar mais sobre esse alimento e muitas perguntas chegando sobre os diversos tipos de leite que a gente tem hoje. Então, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças, né? Será que muda valor nutricional? Quantidade de cálcio, por exemplo, no leite integral, no desnatado, no semidesnatado? A gente vai esclarecer essas e outras dúvidas no próximo bloco. E aproveita, porque dá tempo para você participar mandando sua perguntinha. No próximo bloco, a gente esclarece ao vivo. Intervalo rápido, voltamos em instante.